Nesse terceiro dia, eu retomei o melhor do conto alemão do século XX, como os caprichos. E alguns contos são extremamente sérios, né? Você não pode. Eu acho que não dá para ler direto, não. Mas por enquanto eu estou achando a maioria muito bem escrita. E eu andei lendo umas coisas assim muito boas. Eu li esse conto aqui que é uma página só, que é o Medidas contra a Violência, do Bertolt Brecht. É uma página só, mas é maravilhoso, maravilhoso mesmo, embora seja só uma página. Esse aqui do Eric Kästner, do Ellen Dresden. E esse livro tem na parte final, né, uma mini biografia de cada um dos autores dos contos e aí um comentário ligeiro, né, ligeiro mesmo, sobre a obra do autor e sobre o conto que faz parte da antologia, né? E eu fiquei esperando. Depois que eu terminei de ler, à medida que eu li, quando eu terminei de ler o Duelo em Dresden, do Kastner, eu fiquei pensando se, na hora que eu fosse ler o comentário, né, se teria alguma menção à obra do Múzio, o jovem Thornless, que eu sempre tive uma certa resistência a ler esse livro. Eu comprei o Homem Sem Qualidades e ainda não li, né, que é um tijolaço. Mas o Jovem Thornless é menor. E eu sempre tive uma resistência a ler esse livro do Múzio, embora ele seja menor, porque eu sempre ouvi dizer que era um tanto sobre aquela brutalidade, né? Nas escolas militares, naquele ambiente de caserna e tal. Isso que eu ouvia por cima, nunca li. E aí eu tô lendo esse duelo, né, em Dresden, e ele me fez pensar. Eu não li esse livro do Múzio e tenho resistência a ler, mas eu fiquei pensando, será que é desse tipo? Porque é realmente brutal. É brutal esse duelo em Dresden, do Eric Kästner, mas é muito bom. Só que é o que eu falei no princípio. São contos muito sérios. São contos realmente muito sérios, muito emocionalmente pesados, né? Tem um outro aqui, também muito bom. Esse me lembrou o Kafka, do Werner Bergensgruen, A Viagem do Senhor von Ricken. Ele é tão. Ele é tão natural, no sentido que não tem nada de sobrenatural, mas o Kafka é assim, né? Não tem nada de sobrenatural, mas é fantástico. É aquele absurdo da situação humana, né? Das condições humanas, o despotismo, das ditaduras, né? Das pessoas que são presas sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão, me fez lembrar o processo do Kafka. Mas eu também não vi menção. Eu fui ler o comentário sobre esse conto do Bergensgruen, A Viagem do Senhor von Ricken, e não tem nenhum comentário fazendo o paralelo, né, com o Kafka. Eu acharia assim até natural. Os dois escrevem em alemão, né? São de língua alemã. Gostei muito também, mas também é um conto. Se eu estou dizendo que lembra o Kafka, já sabe, né? É um conto extremamente sério. E este aqui, que a crítica diz que é uma obra de arte na técnica da história curta, né? Que se deveria dar para aqueles que querem aprender a escrever, né? Os aspirantes a escritor, para aprender como se escreve uma narrativa curta. Que é uma obra de arte mesmo, do Franz Werfel, As Escadarias do Hotel. Ele é toda a descrição dessa jovem quando ela começa a subir a escada do hotel, aquelas escadarias imensas, e você vai visualizando, né? À medida que ela sobe, o que ela vai pensando e aquilo que ela está fazendo, que ela está lendo uma carta, né? Aí ela volta a ler a carta, aí ela começa a pensar, enquanto isso ela está subindo a escada, até ela chegar lá em cima. Essa é a estrutura do conto, né? E os pensamentos e as ações da jovem enquanto ela está subindo a escadaria. É excepcional, uma obra de arte. As Escadarias do Hotel, do Franz Werfel. Muito bom, mas sério. Todos muito sérios, muito assim, dão um certo peso, né, se você ficar lendo um atrás do outro. Li 60 páginas hoje, nesse terceiro dia de A Pequena Dorrit, do Dickens. Tá muito bom, como sempre, só que os meus dois personagens favoritos estão já separados alguns capítulos e isso tá me incomodando. Tá acontecendo muita coisa, mas eu fico vendo os outros personagens, o que tá acontecendo com eles, e aí eu fico doido, mas o que que tá acontecendo com a Amy? O que que tá acontecendo com o Arthur? Né? Em breve vídeo, em breve. E li bastante mesmo, li mais de 120 páginas, que fluiu muito bem, tá muito bom.
é O Navio das Noivas. E como eu falei, ele faz uma ponte entre passado e presente, né? Com essa personagem idosa que começa a recordar o que aconteceu no passado, né? E a contar para os seus parentes, que são bem mais jovens, porque ela encontra, logo no início, né, por causa de uma determinada situação, num outro país que ela está, ela encontra os escombros, né, tipo um cemitério de navios, né, de embarcações, e ela encontra esse navio, né, os restos do navio no qual ela viajou. Só que a gente tem essa idosa, né, sendo chamada e tal, da senhora e tal, mas não se diz o nome dela, e aí você começa a ler a história do passado em 1946, dessa viagem, que eu já falei no outro vídeo, e você não sabe quem é ela, né? Qual dessas moças, que a Jojo focaliza quatro em especial, a Jean, a Frances, a Avice e a Margaret, né? E você não sabe qual delas é que está recordando, né? Então você tem esse pequeno detalhe para tentar descobrir, afinal de contas, qual delas, né, que aconteceu com cada uma delas e qual delas que está se lembrando de tudo isso. Tá muito bacana também, muito bom e muito fácil, sem ser, como eu disse antes, sem ser uma escrita pobre, sem ser uma escrita primária. Ela é fácil de ler, a Jojo, mas ela não é primária. Eu não estou achando, estou gostando bastante. E esse foi o terceiro dia, e até pelas minhas contas, até agora eu li 197 páginas. Foi o dia que eu consegui ler mais até agora. E é só.